aleluia. Aleluia. Você pode se assentar por um minuto. Tem envelopes de dízimo ali atrás. Tá bom? Você pode ficar à vontade. Tem as maquininhas também, é só fazer um sinal com a sua mão. Nós temos alguém que nos visita pela primeira vez. Meu olho tá meio embaçado, não tá enxergando. Glória a Deus. Nós temos hoje a apresentação de novos membros. Aleluia, galera que fez o DNA. Eu quero chamar aqui, se você concluiu a sala DNA, eu quero te chamar aqui, por favor. Eu quero chamar o Jadson, a Pietra aqui também, por gentileza, os nossos pastores. Vem, gente, em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir, não fica com medo não, fica com vergonha não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Esses são os nossos novos irmãos. Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos em nome de Jesus. Esse aqui é novo membro também. Queria chamar o Alex e a Lari também. Cadê os dois? A Lari tá ali para dentro, o Alex tá ali embaixo. Alex, nosso legendário hoje, aleluia. Meteu até o bonezinho, ó, cadidinhas laranja. Mas o Alex, a Lari, junto com o Jadson e a Pietra, são aqueles que ministram DNA para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão membrando, né? Fazendo parte, começando a fazer parte. E eu queria externar, acho que foi quase consenso entre os homens. Os 4 mencionaram a expertise do Alex de conectar as pessoas quando chegam. Um papel extremamente importante. Eu brinquei com eles, eu falei, glória a Deus pelo Alex. Porque eu chego, oi, fica com aquela cara de ué. E o Alex faz esse papel, conecta os irmãos que estão chegando, se aproximando, né? Além deles, obviamente, nós temos o Márcio também, que conecta, abraça, beija, manda mensagem, liga, sinal de fumaça, pombo correio. Então nós temos bons irmãos aí para essa conexão. Nós queremos exaltar a vida de vocês, vocês dois, Márcio também. Em especial também Jadson e Pietra, junto com Alex e Alari, mais uma vez, pela ministração do curso, pelo coração de vocês de abraçar, de acolher e recepcionar esses novos irmãos. Nós temos um filho bastardo que volta hoje, aleluia. Tá vendo? Todo especial, aleluia. Não precisa ficar rosinha não, tá tranquilo. O Emerson que tá de boné rosa e você que fica rosadinho. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, nós te damos graças, abençoando esses novos irmãos, Pai, esses novos pertencentes a essa família, Pai. Nós cobrimos as vidas deles, Pai, não como quem tem autoridade de governo sobre eles, mas quem tem autoridade de pastoreio, de apontar um caminho, de dar um destino e uma direção, Pai, que é o próprio Senhor sobre eles. Nós recepcionamos eles com alegria, Pai. Nós recepcionamos eles com amor. Nós recepcionamos eles com compaixão no coração, Pai. E oramos para que eles alcancem aqueles que nós não alcançamos, para que eles façam aquilo que nós não conseguimos fazer, Pai. Nós sabemos que o Senhor envia os seus para que a sua obra seja alargada, e nós oramos, usa cada um desses irmãos, Pai. Nós abençoamos as suas casas, os seus lares, as suas famílias, Pai. Que eles prosperem em casa, que eles prosperem, Pai, nas suas famílias, nas suas relações, e que junto conosco, enquanto família espiritual, Pai, nós alcancemos aqueles que precisam ser alcançados de dentro e de fora, Pai. Nós estendemos nossas mãos, guardando, abraçando, acolhendo, Pai, cuidando deles com o seu amor sobre nós e através de nós, Pai. Nós estendemos essa oração mais uma vez também, Pai, ao Alex, a Lari, ao Jadson, a Pietra, Pai, pelo coração deles que recepciona, que abraça, que acolhe, Pai, que instrui nessa chegada, Pai, e que já começa a apontar um destino que é o próprio Senhor sobre eles. No nome de Jesus nós oramos, amém, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém.
Aleluia. Glória. Nossa, a irmã ali já me soprou um negócio ali. Já tem sala DNA em abril de novo, hein? Aleluia. Então, se você deseja, você fique à vontade para procurar o Jadson, a Pietra, a Larissa ou o Alex, tá bom? E fazer a sua inscrição, entrar no grupo, etc. Em nome de Jesus. Amém? Próxima sexta-feira agora, dia 6, nós temos encontro de homens, aleluia, às 20 horas aqui na igreja, tá bom? Não fique de fora em nome de Jesus. No próximo sábado, dia 14, nós temos duas coisas importantes. À noite aqui na igreja, a partir das 19 horas, nós temos link duplo. Sarças e Conectins, aleluia! Glória a Deus. Então você não deixe de enviar o seu filho, amém? Nós temos um hall ali, você pode trazer o seu notebook, o seu tablet, a sua Bíblia, o seu livro. Aí você fica aqui esperando o seu filho, se você não quiser ir e voltar. Mas traga o seu filho em nome de Jesus, tá bom? Para você que é jovem, venha, não fique de fora em nome de Jesus. E no dia 14 também, pela manhã, lá em Itapevi, na Coab, nós temos o nosso mercado solidário, amém? Nós precisamos das arrecadações. Nós não nos cansaremos de falar aqui, em nome de Jesus. Você pode contribuir com o Pix? Sim, você pode. Mas você pode também trazer o seu alimento para a igreja, levar até o link, trazer no encontro de homens, tá bom? Então fique à vontade, faça a sua contribuição, é muito importante. Essas famílias contam conosco. São quase 30 famílias. Há famílias da igreja também que são supridas pelo mercado solidário. Então, meu irmão, permita que a generosidade do Senhor alcance o seu coração. E peça para que o Espírito Santo te lembre desta causa, em nome de Jesus. Tá bom? Amém? Glória a Deus. No dia 21, aí é o outro sábado. Veja, é sábado, aleluia. Dia 21. Às 19 horas nós temos encontro de mulheres aqui na igreja. Aleluia. Vai ser no sábado à noite para facilitar a sua vida, minha irmã. Aleluia. Em nome de Jesus, eu creio que nós todas estaremos aqui. Vai ser poderoso. Eu quero dizer uma coisa para você. No último encontro de mulheres, a Bruna trouxe uma palavra. Vocês não estão entendendo, é sério mesmo. Foi assim... Ela é uma coisa, sabe quando você escuta uma coisa que divide as coisas na sua vida? Você fica, meu Deus do céu, como é que eu nunca percebi isso antes? Então assim, o encontro de mulheres, ele é muito pontual. E por isso, nós faremos ao sábado dessa vez, para que você possa participar também, tá bom? Em nome de Jesus, então se esforça, amém? Para estar aqui. Ó, tá avisando com vários dias de antecedência, hein? E nós contamos com um pacote de absorvente para o mercado solidário. Amém? Vai ser no dia 21, então esses absorventes serão entregues no mercado solidário de abril. Mas não se esqueça, traga com você o pacote de absorvente para que nós possamos abençoar essas mulheres. Amém? Em nome de Jesus. Dia 22 de março, domingo, se inicia a sala Start. Gente, a sala Start é muito legal, mas é muito legal. A sala Start, ela é... Se você já participou de escola bíblica, por exemplo, você vai gostar muito da sala Start. Porque a sala Start, ela traz para nós os rudimentos do Evangelho. Então, se você quer se aprofundar mais, e se você serve aqui na igreja, e de repente você não pode, por exemplo, pagar um curso para que você se aprofunde na palavra, a igreja oferece esse curso, que é muito bom, tá bom? Então você pode ou ler o QR Code que está ali, ou você pode procurar a Rê Salvador no final do culto para se informar, saber como vai funcionar. Mas a sala Start, ela será todo domingo às 17 horas aqui na igreja, tá bom? É muito legal, não fica de fora, em nome de Jesus. Amém? Acho que eu não esqueci de nada, aleluia. Eu quero rapidamente compartilhar uma palavra com vocês, que está em Deuteronômio 8 e diz assim no versículo 11: Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Cuidado, meu irmão, com a prosperidade. É isso que o texto está nos alertando.
Cuidado com o orgulho que muitas vezes vem acompanhado da prosperidade. Tenhamos cuidado, tenhamos um coração generoso, um coração desprendido das coisas dessa terra. Isso não quer dizer que nós não podemos ter as coisas. Isso quer dizer que nós não podemos estar prendidas a ela, e sim ao Senhor. Nós precisamos estar presos ao Senhor e aquilo que Ele declara sobre nós. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Assim que eu terminar a oração, você pode ficar à vontade para trazer a sua oferta, amém? Pai, nós queremos louvar o Teu nome mais uma vez, te agradecer, engrandecer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. E queremos pedir para que o Teu Santo Espírito nos ajude a não nos tornarmos orgulhosos com a prosperidade, Senhor. Nos ajuda a termos um coração desprendido, Senhor, em nome de Jesus. Que quando este dia chegar, Senhor, e as nossas casas forem belas, estivermos cheios de ouro e de prata, como diz a palavra, que então nós nos lembremos de quem nos deu todas essas coisas, de quem nos colocou neste lugar, que foi o Senhor, que é o Senhor quem nos sustenta e nos guarda de tudo. Eu quero abençoar cada recurso que será depositado aqui, Senhor. Que seja usado com muita sabedoria, com discernimento vindo do céu, para que a Tua palavra continue sendo pregada. Em o nome de Jesus. Amém. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa
as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Você pode orar isso, declarar isso mais uma vez. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, nós te adoramos. Obrigado por esse amor, Pai, que transpõe limites, que supera obstáculos, Pai, que acessa aquilo que somente o Senhor poderia acessar. Obrigado pela sua compaixão. Obrigado, Pai, por todo o seu cuidado com as nossas vidas. Obrigado por ter um grande amor, Pai, que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para sarar as nossas dores, para curar as nossas enfermidades, Pai, e para principalmente nos resgatar de um lamaçal de eternidade, Pai, no inferno, para passarmos a eternidade ao seu lado.
Nós exaltamos o seu nome, Jesus. Oramos para que a sua presença permaneça no nosso meio. Vem sobre nós com espírito de revelação e de conhecimento, Pai, para compreendermos as profundidades da sua palavra. Oramos, Pai, que o Senhor acesse os nossos corações, que a sua palavra entre como uma espada que faz separação, distinção, Pai, e que nos cura, e que nos sara, e que nos restaura e nos transforma, Pai, para vivermos plenitude de vida a partir do Senhor sobre nós. Nós te entregamos as nossas crianças, Pai, que elas sejam marcadas pelo seu poder, pela sua glória, na revelação da sua palavra, da maneira como elas entendem, Pai, da maneira como elas recebem e da maneira como elas vivem tudo aquilo que o Senhor está derramando sobre elas. Usa os pastores, os professores do infantil, Pai, com poder, com graça, com autoridade, para ministrar o coração das nossas crianças. E da mesma forma aqui embaixo nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo, para agir, para operar no nosso meio. Age em nós, opera em nós, com cura, com vida, com verdade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por essa equipe de louvor maravilhosa, não só eles, mas eles representando todo mundo. Eu acho que esse aplauso foi para o pipoqueiro que fica lá na frente da Rocha Rio Santos. Não entendi nada. Ah, também te amo, filha. Eu entendi, chama o Lui. Eu falei, quem é Lui? Chamar quem? Gênesis 50. Versículo 15. Se você não sabe onde está Gênesis na Bíblia, está logo depois do índice. Primeiro livro da Bíblia, último capítulo do primeiro livro. Ô Ti, te amo, viu? Mesmo quando você não ora por mim ali, sinto. Eu tô amoroso hoje, vai, fala a verdade. Gênesis 50, versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. E lê no telão, aleluia, que tá facinho. Leia comigo aqui pelo telão, se você não achou. Se você achou, acompanhe na sua Bíblia. Gênesis 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Somente até aqui. Querido, eu quero, antes de mergulharmos na mensagem, eu preciso te dar um pouco de contexto. Vocês sabem que eu gosto de dar o contexto do texto. Se nós formos estudar um pouco sobre a vida de José, nessa altura do campeonato, ele já estava ali com meados de 56 anos de idade. Mas eu preciso que, para você compreender toda a história dele, você volte comigo na história cronológica dele. José morava na casa de seu pai. Seus pais eram Jacó e... Não casou com o Gaspar. Jacó e... Meu Deus, gente, vocês estão aí?
Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó já casou com Raquel, Levi, Rebeca. Falaram 10 nomes aqui. Faz lição de casa então depois, tá? Você lê lá. Mas Jacó teve os primeiros 10 filhos, contando com José, o 11º. E os seus 10 irmãos eram irmãos desprezados pelo seu pai. Descaradamente, Jacó preferia José a todos os demais, ao ponto que todos os irmãos de José usavam roupa da C&A, mas José usava a roupa da Dolce & Gabbana. Aqui Zara foi pro Benjamin depois que veio. José usava a roupa da Dolce & Gabbana. Ele era o filho predileto, ele era o melhor filho na concepção de Jacó, e Jacó deixava isso muito claro. Então os irmãos ficavam com grande quantidade de ciúmes, de incômodo, de insatisfação com José, ao ponto que aos 17 anos de José ele é vendido como escravo. Quantos anos eu falei? 17. Guarda esses números que é importante para você entender algumas coisas na mensagem. Com 17 anos José é vendido como escravo. Ele chega no Egito como escravo. Ele fica no Egito por alguns anos. Ele começa servindo na casa de Potifar. Depois ele vai para a prisão. Depois da prisão, Deus usa ele para revelar o sonho do faraó. E ali ele é levantado ao cargo de governador. Passa-se mais um período de tempo, na cronologia, 7 anos de vacas gordas. E começa um período de vacas magras. Nesse período de vacas magras, no 2º ano, se eu não estou enganado, é onde José reencontra os seus irmãos. Somando esse tempo, foram 19 anos. Então José foi vendido com 17. No momento que ele reencontra os seus irmãos, ele tinha 36. Matemática simples. José reencontra os seus irmãos. Ele tinha 36 anos. Passam-se um tempo, os irmãos vêm, compram os cereais ali, levam para comer. Depois de um tempo eles precisam voltar para comprar mais comida. Finalmente José se revela, dizendo que é o irmão deles. Passa-se mais um tempo, Jacó vem morar com eles ali no Egito. E desde então se passam mais 17 anos, até a altura de que nós chegamos aqui nesse texto, onde José está com 56 anos. Então, querido, faz conta comigo. Dos 17 aos 56 é ano para mais de metro, não é? São quase 40 anos, 39 anos. É muito tempo. É uma quantidade grande de tempo. É uma quantidade grande de dias. É uma quantidade grande de meses. É uma quantidade grande, como eu disse, de anos. Mas se passaram 39 anos. E esses homens ainda eram culpados do que haviam feito no passado. Hoje nós vamos trabalhar um tema que se chama, que eu denominei aqui, feridas curadas ou feridas guardadas. Nós estamos vivendo, como nós estamos sobrevivendo nos nossos dias. Nós pegamos aquilo que nos feriu e colocamos no bolso, esperando que o tempo resolva todos os problemas. Querido, o tempo não resolve problema nenhum. Feridas superficiais o tempo resolve. Quem aqui é pai? Dá um tchauzinho aí. Quem aqui já não saiu com seu filho? Aí você está ali no meio do shopping, do parque, do parquinho, da quadra. O menino escorrega, rala o cotovelo, rala o joelho, a menina. O que você faz? Só ralou o joelho. Você passa a mão, tira a poeira, se precisar joga um pouquinho de água, limpa e o que? Segue a vida. Por quê? Porque ferida superficial, o próprio tempo trata de curar. Na realidade não é o tempo que cura, mas o seu corpo, por meio do próprio tempo, ele cura. Agora, uma ferida profunda, é necessária intervenção. Então eu tenho um filho que quebrou 2 braços, 2 vezes cada braço. A primeira vez que o Isaac quebrou o braço, foi necessária uma intervenção cirúrgica. Por quê? Porque era uma ferida profunda. O tempo poderia, entre aspas, curar, mas o braço do menino ia ficar torto. Então foi necessária uma intervenção.
Existem feridas, queridos, nas nossas vidas que precisam de intervenção. E quem precisa se propor a intervir não é o Senhor, somos nós. O Senhor está pronto para nos curar, desde que nós estejamos prontos para permitir que Ele toque profundamente nas nossas feridas. As feridas que nós não permitimos Ele tocar, Ele não é um brutamontes. Ele não vem igual o Hulk gritando, Hulk esmaga, sai da frente que eu quero te tratar. Não. O Senhor é um gentleman, o Senhor é educado. Se você não quer, Ele não te toca. Mas sempre que nós não permitimos o Senhor de tocar alguma coisa em nós, nós impedimos também o Senhor de nos promover para aquilo que Ele tem para nós. Então eu quero que você acompanhe comigo um pouco daquilo que acontece, ou do que aconteceu com esse nosso irmão chamado José. Feridas que são tratadas são feridas curadas, mas feridas que são guardadas, elas putrificam. O que é putrificação? É apodrecimento. Existe um texto, queridos, em Provérbios 17, 22, vai dizer assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O que ele está dizendo? Um espírito, um coração alegre é um bom remédio. Se o seu coração está livre, você produz vida, você produz alegria. Você é uma pessoa para cima, a pessoa fala, cara, é tão alegre que chega a ser chato. Quem conhece alguém assim? Não olha para o irmão do lado. Mas tem gente que está no outro extremo, que não tem um coração alegre, que tem um espírito abatido. Já conheci pessoas, queridos, que você olha para a pessoa, na caminhada da vida você vê, você fala, cara, a pessoa está aqui doente. Passa 2 semanas, 3 semanas, está doente de novo. Passa mais um mês, está doente de novo. Você fala, cara, não é possível. Não é que o capiroto está morando ali. É que tem uma ferida purulenta, que não está sendo tratada, que não está sendo manuseada pelo Senhor, que não está sendo alcançada para que haja cura. Nós precisamos nos propor para que o Senhor possa nos curar. Preste atenção. Tem um outro texto, Provérbios 4, 23, ele vai nos ensinar que devemos guardar o nosso coração. Mas preste atenção, guardar o coração não é guardar as dores, as feridas no coração. É guardar o nosso coração das dores também. É guardar os nossos corações das insatisfações. Como é que a gente faz isso? Não é não tendo insatisfação. A gente vai ter insatisfação. A gente fica insatisfeito com a gente mesmo. É ou não é verdade? Ou só eu fico insatisfeito comigo? Eu olho no espelho às vezes e falo, mas de novo, Murrinha? Outra vez? Não dá nem para culpar a esposa, não dá nem para culpar os filhos. É o cara do espelho mesmo. Somos nós que precisamos cuidar do nosso coração, para que o nosso coração não se torne purulento. Deus nos livre de ficar e de permanecer escondendo coisas dentro de nós, guardando coisas dentro de nós, fingindo uma boa vida, mas vivendo uma dor lá dentro que nos impede de viver tudo que Deus tem para nós. Preste atenção no cenário, querido, de José aqui. O que acontece com José? José sai da sua casa, ele é vendido pelos seus irmãos. Ele sai, obviamente, eu não sei você, eu sairia extremamente ferido daquele lugar. Vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele chega no Egito ferido. Só que ele passa algum tempo no Egito. Em algum momento ele tem o nome dele mudado. Em algum momento, em algum curto momento, ele já não fala mais a sua língua nativa. Porque ele sai do meio dos seus parentes, ele chega no Egito e fala o quê? Egípcio. É ou não é verdade? É mesmo, você sai do Brasil, você vai para o Uzbequistão, você vai falar o quê? Sei lá qual é a língua, uzbequistanês. Vamos falar uma língua mais fácil, né? Você vai para os Estados Unidos, você vai falar o quê? Inglês. E aí você se comunica em inglês. E aí chegam para você, what's your name? My name is Tiago. Hã? Meu nome é um dos poucos nomes que tem tradução. Meu nome em inglês é James. My name is James. Não é o Bond, aleluia. Mas José tem o seu nome mudado.
José está vivendo no Egito, em algum momento o nome dele passa a ser Safenate Paneia. E aí ele está ali, morando naquele lugar. Ele tem um primeiro filho, e ele dá o nome de Manassés. São 2 filhos, Manassés e Efraim. Preste atenção, o primeiro nome que ele dá para um primeiro filho, Manassés, significa: o Senhor me fez esquecer da dor da casa de meu pai. Você fala, glória a Deus, ele foi liberto. Será? Porque se você for no relato bíblico, pouco tempo depois, é onde ele tem um encontro com os irmãos. Só que quando ele tem um encontro com os irmãos dele, ele precisa se reconectar com quem ele é, para poder tratar aquilo que doía nele. Ele se conecta com os irmãos, ele vê os irmãos no primeiro encontro, ele se mantém como um egípcio. Ele está maquiado, ele está com aquele turbante na cabeça, ele está com os olhinhos puxados para trás assim. Ele está parecendo de fato um egípcio, ele não está parecendo mais um hebreu. E nesse lugar, na segunda vinda deles, finalmente ele precisa declarar em alto e em bom som: eu sou José. 20 anos depois, ele precisa se lembrar de que ele era José, para poder tratar da dor que ele ainda tinha no coração. O texto bíblico vai dizer que ele chora em alto e bom som, ao ponto de Faraó ouvir da sua casa José chorando. Por que José chora? Porque ele foi livre da dor? Não, porque ele estava sentindo a dor. Ele achava que tinha esquecido, mas ele só tinha deixado guardada no bolso. Só que nesse momento ele precisa se reconectar. Ele precisa reconhecer: eu sou José. Eu sou aquele menino que foi vendido. Eu sou aquele menino que foi abandonado. Eu sou aquele menino que foi deixado para trás. Eu sou aquele menino. Eu preciso de cura hoje. Eu preciso de cura agora. Nesse lugar é que José começa a acessar esse lugar de cura. Os irmãos ficam conturbados. Eles ficam olhando, como é que é a palavra? Isso daí, estarrecidos, chocados. Choquei. Meu Deus, José está vivo. Agora deu ruim, porque José já não é mais o irmão mais novo, ele é um governador do Egito. E perceba uma coisa: nesse momento que os irmãos se encontram, que José se revela, os irmãos falam para ele: José, nos perdoe, nós erramos, nós falhamos com você. E o que José diz para os irmãos? Você conhece a história? José faz uma declaração para os irmãos, ele diz: ei, não se culpem por isso. Vocês não precisam se culpar por isso, porque foi Deus que me enviou na frente de vocês, para trazer livramento. Mas eu quero que você preste atenção. José fala isso para os irmãos 19 anos antes desse texto aqui de Gênesis 50. 19 anos se passam, os irmãos ainda se sentem culpados. Por quê? Porque a tratativa precisa ser completa. O que eu quero dizer com isso? Quando José diz para os irmãos: ei, vocês não têm culpa. Vocês não têm culpa significa que você não precisa de perdão. Quando a gente não tem culpa, a gente fala o quê? Desculpa. Mas quando a gente tem culpa, a gente pede o quê? Perdão. Preste atenção. Mateus 18 vai tratar de uma parábola onde Jesus está ensinando e falando a respeito de um rei. O rei, ele olha para um devedor e ele faz o cálculo de toda a dívida desse homem. Ele chega para o homem e fala: olha, você me deve isso, 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 você não tem dinheiro para pagar. Você não tem condição de pagar, essa dívida é impagável. Não só você não tem condição de pagar, como você vai ter que ser meu escravo, sua esposa vai ter que ser minha escrava, seus filhos terão de ser meus escravos. A Bíblia diz que esses homens olham, ou esse homem olha para o rei de maneira estarrecida, chocado, sem ter o que fazer. E aí o rei
quando vê esse homem miserável, sem condição nenhuma de se resolver, ele tem compaixão desse homem. E aí ele fala o que para esse homem? Eu perdoo a sua dívida. Preste atenção. Perdão não é esquecer. Perdão é calcular tudo que custou. Mas dizer não trazer mais isso para a nossa relação. E lançar isso de lado dizendo eu não trago mais isso como um obstáculo entre nós. Esse é o papel do perdão. A gente pensa que Deus lança no mar do esquecimento como quem tem amnésia. Mas quando a Bíblia diz que Deus lança, em Salmos vai dizer que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, é porque Ele decide não mais trazer isso em conta entre nós. Não é que Deus esqueceu do que nós fizemos, é que Ele decidiu não olhar mais por essa lente. Ele coloca Jesus. Como diria meu pastor, eu precisava de uns 10 canelas comigo aqui, para entender aquilo que Deus está nos dizendo. E o perdão que nós recebemos é o perdão que nós liberamos. Nós precisamos nos mover da maneira como Deus se move. Porque até a oração do Pai Nosso vai dizer: Pai, perdoa. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós precisamos liberar perdão, para que o perdão do Senhor sobre nós não seja retido. É um caminho às vezes dolorido, porque querido, você calcular tudo aquilo que te dói, tudo aquilo que te custa, é você trazer isso à tona no seu coração, é você mexer com a ferida que ainda dói. Eu já falei disso aqui, eu tive uma vez que eu caí de moto, corri para casa, tomei um banho, lavei, pedi ajuda para o Pedro, falei: Pedro, lava aí bem devagarinho, esfrega o joelho, a canela, mas vai com cautela. Passou o sábado, passou o domingo, na segunda-feira meu pai falou: vamos para o hospital, vou te levar lá. Falei: não precisa, tá tudo bem, já está cicatrizando. Já tinha feito casquinha não, é cascona. Fui para o médico, o que aconteceu no médico? Aquele processo gostoso. Eles pegam basicamente uma buchinha, e não é daquela mais levinha, não é daquela verdinha, amarela com verde mesmo. Eles tacam um álcoolzinho e esfrega bem devagarinho assim, e fica olhando assim: tá doendo? Ah, não tá não. Fio de Belial. E ele vai esfregando, e foi esfregando, e foi esfregando. Eu falei: para que isso? Assim, sem anestesia, sem carinho, sem chamego, sem nada. Por quê? Porque precisava acessar o lugar que estava purulento. Se eles não fazem isso, aquilo ali poderia infeccionar, aquilo ali poderia acarretar outras coisas que poderiam levar até talvez a uma amputação. Por quê? Porque não teria sido tratado como deveria. Como é que nós tratamos feridas? Não é jogando no mar de esquecimento. Feridas são tratadas trazendo elas à luz. Feridas são tratadas lançando sobre elas a luz da verdade. São diante de conversas dolorosas que as curas mais profundas virão sobre nós. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Você vai gritar, vai espernear? Talvez. Mas isso vai te curar. Isso vai restaurar. Isso vai produzir vida. Isso precisa se tornar uma cicatriz, e não mais ser uma ferida aberta diante dos nossos olhos. Queridos, nós precisamos nos tornar homens e mulheres de cicatrizes, e não mais homens e mulheres que continuam enfiados no hospital. Pastor Rodrigo Nakanishi fala sempre isso: eu odeio aquela afirmação que diz que a igreja é um hospital. Eu prefiro pensar, queridos, que a igreja
Se eu não me engano, até o Rodrigo fala isso também. Que a igreja, ela é um exército em campanha. E o exército em campanha, ela tem lá na sua campanha também uma enfermaria, um hospital. Só que os homens ali são tratados e voltam para guerra. Não dá, querido, para nós ficarmos ali no hospital o tempo inteiro, dia e noite e dia, sem cessar, até que o Senhor venha. Estou sofrendo, está doendo. Mas fica no hospital deitadinho, dia e noite e dia. Ai, pera que está doendo. Sem cessar, até que Ele venha. Não dá, não é desse jeito que a gente vive o Evangelho. Não é desse jeito que Jesus nos ministrou o Evangelho. Porque Jesus, Ele é morto, Ele é assunto aos céus. Antes de ser assunto aos céus, quando Ele aparece para os discípulos, Ele fala o que para Tomé? Ei, veja as minhas cicatrizes. Ele não diz, vejam as minhas feridas. Não está mais sangrando, não está mais doendo. Já é um corpo glorificado, mas as cicatrizes permanecem ali. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres de cicatrizes. Os traumas já aconteceram, as dores já vieram. Eu e você já fomos traumatizados. Isso não vai mudar. Mas o que pode mudar é que o trauma não mais nos define, ou não mais nos impede de viver tudo que Deus tem para nós. Ele precisa se tornar uma cicatriz, onde você olha para aquilo e você não vê mais a dor que você sentia, mas você desfruta da restauração que Deus estabeleceu. José, queridos, passa 19 anos nesse lugar. Ele encontra os irmãos e ele fala para os irmãos, não, vocês não têm culpa. Quando ele diz para os irmãos, vocês não têm culpa, ele empurra os irmãos para ficarem mais 17 anos com aquela culpa. Às vezes quando alguém for te pedir perdão, você tem que falar, ei meu irmão, você errou comigo, mas eu te perdoo aqui hoje. Seja real, seja verdadeiro, não seja, desculpa a palavra, mas não seja um hipócrita. Não, tá tudo bem, já passou. Não passou não passou. Aquilo precisa ser confrontado, aquilo precisa ser tratado, aquela dor precisa ser curada. Naquele lugar eles passam algum tempo juntos, eles choram, ele abraça os irmãos. José pergunta do pai, meu pai está vivo? Nesse lugar, querido, preste atenção, olha o que acontece com José. José dá o nome do primeiro filho, Manassés, que significa eu fui livre da dor da casa de meu pai. Só que olha só, um homem não curado, ele é impedido de desfrutar de tudo que Deus tem. Por quê? Ele tinha a dor dos irmãos, ele não tinha a dor do pai. Ele tinha uma irmã que ele não podia se relacionar, ele tinha um irmão que ele ainda não conhecia. A dor impedia ele de viver, de acessar, de se relacionar com os seus outros familiares. Você consegue perceber? Por causa da dor de 11, outros 3 também foram prejudicados. José se torna impedido de se relacionar com seus pais. Ele não vê a sua mãe morrer. Ele não conhece profundamente a sua irmã. E principalmente ele não conhece o seu único irmão, que é filho de pai e mãe, que é Benjamim. O que acontece, queridos, quando a nossa dor, ela se torna a nossa bússola? Os nossos caminhos se tornam tortuosos. Vocês estão comigo? Semana passada vocês estavam dando glória. Vocês estão mais calados hoje. Nós precisamos tomar cuidado para não nos impedir de viver, de permanecer, de comungar com pessoas ao nosso redor por causa da dor que nós sentimos. É o que eu já falei algumas vezes a respeito de liderança, por exemplo. Qual é a minha oração frequente? Deus, não me permita que a partir de uma relação que para mim uma pessoa talvez tenha sido como Judas, que me traiu, que me virou as costas, que me abandonou, o que quer que seja, me faça olhar para todas as outras pessoas ao ponto de chegar um Timóteo no meu caminho e eu achar que ele é um Judas.
A minha visão tortuosa me impede de ver um Timóteo do meu lado, achando que todo mundo agora é Judas. O que é isso? É eu não guardar o meu coração. Se eu não guardo meu coração, todo mundo se torna traidor. Se eu não guardo meu coração, eu começo a não ter olhar de compaixão pelos meus irmãos. Eu começo a olhar para todo mundo com um ar de soberba, com um ar de soberania. Eu sou o Horus vivo na terra. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Preste atenção, queridos, as feridas, elas são feitas nas relações, mas a cura delas também virá por meio das relações. É nesse lugar que nós seremos cuidados, é nesse lugar que nós seremos curados. Mas de novo eu quero enfatizar, o tempo não cura nada. José ficou 19 anos e não foi curado, até que Deus proporcionou um encontro com os seus irmãos. Que você acha que só tinha um ponto, só tinha uma localidade no Egito, onde eles poderiam comprar alimento? Você pensa mesmo que só tinha esse lugar, para os irmãos irem, e José estava ali? Uma hora, menos hora vai acontecer, eles vão vir aqui. O que é isso? Para Deus fazer tudo que Ele precisava fazer com José, Ele precisava que José fosse curado. Preste atenção, queridos, Deus prepara conversas difíceis. Nessa hora nenhum amém, aleluia. Não fuja delas. Deus prepara conversas difíceis, não fuja delas. Não entre nelas com os dois pés. Você não é o, como é que é o nome do cidadão lá do Mortal Kombat, que entrava com os dois pés dando? Entre com amor, entre com zelo, mas entre de coração aberto. Converse, se alinhe, ajuste. Que ele preste atenção. Tem um ancestral de José, que em determinado momento ele trai o irmão. Ele manipula com a mãe para enganar o pai, para receber a bênção. E aí ele foge e vai para a casa do seu tio. Ele passa na casa do seu tio 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Ele fica lá, ele se casa com uma, se casa com a segunda. Aí recebe 2 concubinas. Tem uma renca de filho. E aí chega um momento que ele fala, não dá mais para ficar aqui, porque o meu sogro está usurpando de mim. Ele decide voltar para a região onde seu irmão morava. E eu quero que você entenda o cenário. Ele está voltando para a região onde seu irmão morava. Ele manda mensageiros antes dele. Esses mensageiros chegam ao seu irmão, falam, ei, o seu irmão está vindo, ele está voltando. Você vai recebê-lo bem? Ele conversa com os mensageiros voltam. Os mensageiros chegam para ele e dizem, ei, seu irmão está vindo na sua direção com 400 homens. Querido, faz um paralelo. 2 gerações antes, Abraão vai resgatar Ló com 300 homens. 300 homens já era considerado um exército. 400 homens era um exército ainda maior. Você está indo em direção ao seu irmão, que você usurpou, que você enganou, que você tratou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. O que você acha que o seu irmão vai fazer vindo com 400 homens na sua direção? Cantar, visitante, seja bem-vindo. Não vai dar bom essa conversa. Na cabeça de Jacó, que é o pai de José, esse cenário não ia dar bom. Falou, deu ruim, vou morrer. Meu sogro Labão me lascou, agora meu irmão vai me matar. E aí ele faz o quê? Ele não é bobo. Ele separa o time, porque ele tratava a família como time. Ele separa por agrupamentos. Vai um lá na frente com os irmãos, vai outro lá na frente com outros irmãos, vai mais um aqui com os outros irmãos.
e a mulher que eu amo e o meu filho que eu amo ficam aqui para trás. E vai um monte de presente, manda camelo, manda cavalo, manda cachorro, manda gato, manda um monte de trem lá. E vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e Esaú vai indo, mano, pra que esses bichos tudo, misericórdia, parece a arca de Noé de novo. Fato é que quando ele está no limiar de encontrar com o seu irmão, o que acontece? Jacó não estava curado. Ele até pensou que Esaú pudesse ter sido curado por meio do tempo. Mas para Jacó encontrar Esaú, Deus tinha primeiro que intervir em Jacó. O que acontece com Jacó? É aquilo que a gente conta. Jacó encontrou o anjo, segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Jacó precisa ter um encontro com Deus para ter a sua estrutura transformada, para poder então começar a viver um processo de cura com o seu irmão, para que eles não vivessem guerra quando eles se encontrassem. No dia seguinte dessa experiência que Jacó tem com Deus, ele encontra Esaú. E aí Esaú fala: meu irmão, para que tudo isso? O que eu quero com tudo isso? Eu tenho um monte de bicho lá, eu tenho um monte de animal lá, eu estou casado, eu tenho mulher, eu tenho filho, para que esses trem tudo? Está tudo certo. Eles conversam, eles se ajustam, eles se alinham. Só que no coração de Jacó ainda não estava tudo resolvido, porque Jacó fala para ele: Esaú, vai na frente, a gente vai tranquilo aqui, porque eu estou cheio de mulher, eu estou cheio de criança, esses catarrentos correndo aqui. Esaú vai, Jacó faz o quê? Muda a direção e vai para outro lugar. Porque no coração de Jacó ainda não estava resolvido. Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o que envolve esse relato todo? Essa história toda. Volta para o cenário de José. Passam-se ali mais 17 anos. Jacó morre. Os irmãos voltam a procurar José. E aí eles dizem: José, nosso pai morreu, mas antes de morrer ele deixou com a gente uma carta. Alguns teólogos, estudiosos dizem que essa carta não existe, é invenção deles. Porque não faz sentido, querido. Pensa comigo, você tem 2 filhos. Eu tinha uma renca lá, mas pensa que você só tem 2. Um tá do bem, tá tudo certinho, governador. O outro é o da pá virada e fez tudo de errado. Aí você quer que o que é do bem se dê bem com o que é do mal. Você vai deixar a carta com o que é do bem ou você vai deixar a carta com o que é do mal? Faz sentido, você concorda comigo? Entregar para os meninos e falar: ó, quando eu morrer, entrega a carta para o José. Mas por que eles fazem isso? Porque eles precisavam de acessar a cura ainda. Eles ainda tinham receio que, bom, o pai morreu, para não tem nada mais que impede José de acabar com a nossa raça. Nesse lugar eles fazem essa carta e entregam para José, como se Jacó estivesse pedindo aí: trate bem os seus irmãos. E aí nós voltamos para o texto. O que disse o texto? Volta para o texto. Gênesis 50. Eu quero ler só a resposta de José agora, versículo 19. José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Nesse momento, olha o que ele fala para os irmãos: vocês na verdade planejaram o mal contra mim. Vocês fizeram o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, de novo, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Quando é que José acessou o coração dos irmãos? Quando ele tratou com a... Fala para o irmão do lado: verdade. Somente diante da verdade nós acessamos o coração do irmão. Somente diante de um cenário que é verdadeiro. Ei, vocês planejaram mal. Vocês pensaram pior de mim, vocês fizeram pior para mim.
Eu fui vendido como escravo. Vocês me trataram como lixo. Mas Deus transformou isso em bem. Agora Ele não disse, vocês não são culpados. Ele disse, vocês fizeram mal. E por isso, eles são consolados. Querido, consolo, você não é sentar do lado do que está ferido e afagar a ferida. Consolo é você sentar com aquele que está ferido e trazê-lo diante da verdade, mas com amor, com compaixão. Mateus 18 que eu li agora, que eu falei agora para vocês, perdão. Quando o rei olha para o seu servo que estava endividado, a palavra diz que ele olha com compaixão. Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Deus, me derrama sobre mim um espírito de compaixão, para que eu olhe para quem quer que seja com compaixão. Porque a palavra vai dizer que Jesus, sempre que ele encontrava alguém, ele parava movido por compaixão. Se nós não temos compaixão, nós fazemos as coisas todas de forma mecânica. Nós fazemos tentando construir um império para nós. Nós fazemos tentando construir um corte, um reels, para que a gente seja visto. Pô, vou fazer um storyzão bonito, legal. Para quê? Sem compaixão, querido, não produz vida. Sem compaixão, a vida não é liberada. A verdade não é manifesta. Sem compaixão não existe vida. Mas se nós formos movidos por compaixão, aí sim, existe consolo. Porque a verdade é manifesta e a cura é liberada. Nesse lugar existe cura. Nesse lugar existe libertação. Nesse lugar existe transformação. A dor deixa de ser dor, ela se torna uma lembrança, mas não uma lembrança que dói, não uma lembrança que continua te ferindo, não é mais uma lembrança purulenta, não é mais uma dor de lepra. Quando nós tratamos, queridos, das dores que nós temos, nós deixamos de ser leprosos espiritualmente. Quais são as dores que nós precisamos tratar hoje? Quais são as feridas que nós precisamos hoje nos propor diante de Deus? Deus, eu vou confrontar isso. Eu preciso confrontar isso. Porque está sendo impeditivo, um impedimento para que eu desfrute e viva tudo que o Senhor tem para mim. Olha o cenário, querido. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José. Abraão, ele trata os seus filhos com discriminação. Ele prefere um ao outro. Ele dá preferência a um em detrimento do outro. Abraão tem primeiro um filho chamado Ismael, depois ele tem um filho chamado Isaac. Só que nesse lugar, Deus fala para Abraão: ei, eu vou honrar esse seu filho Ismael. Dele vai vir um grande povo também, um povo forte, um povo poderoso. Só que quando Abraão dispensa os seus filhos, olha para o relato bíblico, lê o livro de Gênesis, se você não leu na leitura periódica, leia o livro de Gênesis. Vai falar que Abraão dispensa eles com presentes ralezinho. Não é roupa nem da C&A, é roupa da Cadu. Cai duro mesmo. Cheio de raiva, que ódio. Mas para Isaac, ele dá tudo que tinha. Abraão faz isso com seu filho Isaac. Isaac faz o que com seus filhos? Ele prefere um ao outro, mesma coisa do pai. E aí, para dar bom, ficar bem legal, o pai prefere um, a mãe prefere o 2. Mas 01 e 02. E nem são os bananas de pijama. B1 e B2 brigando, disputando pela primogenitura. Fica aquele enrosco danado, aquela coisa toda. O pai prefere o mais velho, que é o melhor, que é caçador. E isso gera o que sobre a família? Só coisa gostosa.
Pensa no cenário. Aí vem uma terceira geração. Abraão, Isaac, Jacó. O que Jacó faz? Mas que murrinha. Diz que vai dizer que é maldição hereditária. Não, é só comportamento repetido. O diabo está lá dizendo assim, mano, até eu tô com dó dessas crianças. Mesma coisa, prefere um aos outros. Dá Dolce & Gabbana para o José. E dá C&A para os outros meninos. Isso se não comprar naquele de quilo, né? Dá ruim. Só que preste atenção. Jacó no fim da vida, José pega os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e leva diante do pai. Ele coloca o mais velho do lado. Estou fazendo aqui, gente, pode responder. Do meu lado direito. E o mais novo do lado esquerdo. Fala para Jacó, Jacó, pai, abençoa aqui seus netos, eles estão diante de você. O que Jacó faz? José fala assim, não pai, não faz isso não. O mais velho do outro lado, ele falou, eu sei, e está dada a minha bênção, o mais velho vai servir ao mais novo. Aí eu consigo imaginar assim, José, não, mano. Para com essas tretas, meu. Só que olha só, a bênção de Jacó seria assim. Só que sabe o que é remissão? Sabe o que é cura? Olha para todo o relato bíblico, mencionando Manassés e Efraim. É sempre mencionado como uma única tribo. E é mencionado Manassés e Efraim, a tribo da família de Jacó. Você consegue entender, querido, que os filhos de José são a 4ª geração, e dessas 4 gerações, eles foram os únicos que tiveram relação com os tios, com as tias, com os primos, com os avós. Porque as gerações anteriores não tiveram relação com os tios, não tiveram relação com os primos, não tiveram relação com os avós. Eles não tiveram encontro. Filho, onde você estava? Estava na casa do tio. Onde você estava, filho? Estava na casa do vô. O que você estava fazendo? Estava com os primos. Manassés e Efraim são os primeiros dessa genealogia a desfrutar da comunhão em família com a parentela. Por quê? Porque José decidiu viver a cura. E a gente insiste às vezes que os problemas da nossa família é demônio. Não, às vezes é amargura. Às vezes é um coração purulento, leproso, que decide ficar ancorado nessas dores, lambendo essas dores, desfrutando dessas dores. É o leproso coçando a... Quem lembra na infância? A gente ficava machucado. Você fazia o quê? Ficava futucando. Arrancava a casquinha, ficava coçando. Aí você ficava coçando. Seus pais olhavam e falavam, para de coçar esse trem, não vai cicatrizar. É a gente fica alisando nossas dores. Fui ofendido, fui isso, fui aquilo. Esses dias eu estava refletindo sobre isso. Falei, Deus, eu estou lambendo minhas feridas. Porque às vezes ninguém me feriu, eu que me feri achando que alguém ia me ferir. Aí você está ali, meu Deus, socorro, Deus, me ajuda, Senhor. E Deus está ali, me ajuda a te ajudar, trem. Eu quero te socorrer, mas você quer ser socorrido? Eu quero te curar, mas você quer ser curado? Porque a palavra vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Eu sou cura. Existe médico em Gileade, há bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade, há unção em Gileade. O óleo do Senhor, ele vem para nos curar. Mas a gente quer o óleo para rodopiar, para ficar, no manto, no mantra. É cura que você quer? Seja curado. Se permita ser tocado. Se permita no seu coração ser alcançado.
para que haja vida. Não há interesse, querido, de ninguém, nem nessa terra, nem no céu, de que nós permaneçamos doentes. Só existe um que sai satisfeito com isso. Só existe um que sai feliz com isso: o diabo. Tudo que ele quer é te manter distraído, olhando para suas próprias feridas. Tudo que o diabo deseja é te manter nesse lugar, em meio às dores, em meio às lamúrias da vida, em meio às murmurações dos nossos dias. Cara, você pode ter razão naquilo que você está falando, mas você vai morrer com a razão e com a sua dor. Você vai morrer com a sua ferida e com a sua dor, cheio de razão, mas também cheio de morte. A Bíblia é muito clara. Muitas vezes aonde a paz entra, a razão sai. Você quer estar sempre certo? Não case. Esses dias eu vi até um memezinho. Eu orei tanto para casar com a mulher certa, que hoje eu só estou errado. Graças a Deus lá em casa não é assim. Vocês viram, né? Nós precisamos abdicar, queridos, abrir mão, deixar as nossas dores de lado, reconhecer, sim, talvez tenham errado, talvez tenham falhado comigo, mas nós precisamos nos mover em compaixão. Vocês estão aí? Amém, amém, amém. Obrigado, Davi. Está perdendo seu poço, João. Quer dizer, eu não quero tomar mais tempo aqui. As feridas podem ser profundas nas nossas vidas, mas a graça, ela sempre vai mais fundo. As feridas podem estar nos doendo, nos machucando, mas a graça é bálsamo. A graça é unguento de Gileade, que traz cura, que traz refrigério, que traz alívio, que nos liberta, que nos tira de um lamaçal, que às vezes não é um lamaçal de pecado, mas é um lamaçal de feridas. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Nós precisamos tratar nossos corações para não transmitir as nossas dores. Graças a Deus pelo exemplo de José. Consigo imaginar José dizendo: na minha geração, não. No meu turno, não vai acontecer. A partir de mim chega. Os meus filhos não vão viver o problema que eu, meus pais, meus avós, meus bisavós viveram, não. Em mim chega. Em mim acaba este problema. Os meus filhos não vão viver a desunião que nós vivemos. E não só isso, eles serão tão ligados uns aos outros, que viverão e serão lembrados como Manassés e Efraim, os filhos da casa de Jacó. Sabe, é tão interessante porque Manassés e Efraim são filhos de José, mas a Bíblia vai mencionar e vai lembrar e vai sempre apontar como os filhos de Jacó. Porque quem é curado não está preocupado em ser lembrado. José não está ali precisando, requerendo: oh, eu preciso ser lembrado, eu que sou o pai dos meninos, foi em mim que isso acabou. Porque o filho, ele vem para glorificar o pai. Nós precisamos glorificar o pai. Ficou sem anjo, ficou tenso. Amém, amém, amém. Oh, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Quero que você comece a falar com Deus. O Senhor trata, querido, dos nossos corações.
A palavra diz que Deus jamais rejeita um coração quebrantado e contrito diante dele. A Bíblia diz que Davi, quando está em pecado, destruído, ele disse: não é de ofertas que o Senhor precisa, não é de ofertas que o Senhor espera algo de mim, mas é sobre colocar o meu coração diante do Senhor. Essa noite nós precisamos começar a colocar os nossos corações nesse lugar, dizendo: Deus, trata do meu coração. O salmista vai dizer: tu me sondas e me conheces. Talvez tenham dores que você tenha colocado num lugar, desejando esquecer, como o Senhor disse que faria. Deus, eu vou lançar no mar do esquecimento. Mas você pode nem se lembrar tanto, mas aquilo ainda define muitas coisas que você vive. Esses tempos atrás eu estava orando, eu falei: Deus, onde tem dores que eu já não me lembro, mas que ainda me doem? Porque talvez eu não esteja me lembrando do cenário que eu passei, mas aí isso ainda define a maneira como eu me comporto. Eu falei: Deus, começa a trazer isso à luz, começa a trazer isso à tona, começa a lançar luz sobre aquilo que eu lancei escuridão. Deus só trata com a luz, Deus só trata com a verdade. E nesse lugar Deus começou a me mostrar algumas coisas. Em algum momento talvez eu tenha até dito: Deus, chega, está doendo, para com isso. Essa semana até brinquei com alguns irmãos: eu estou ferido, hein? Vem com calma. Coloque seu coração diante dele, diga isso: Deus, som do meu coração. Traz a luz, traz à tona, mostra aquilo que está me impedindo de acessar e viver tudo. Pai, como José, eu não quero que os meus filhos vivam aquilo que os meus antecessores viveram, os meus antepassados viveram. Sabe, talvez nós estejamos multiplicando coisas sobre os nossos filhos, que nós já deveríamos ter sido o obstáculo de rompimento. Quantas vezes a cura não bateu na nossa porta e nós dizemos: hoje não, hoje eu não quero, eu não estou pronto. Nós nunca estaremos prontos, querido, para que a esponja seja esfregada no lugar onde tem uma ferida purulenta. Nós nunca estaremos prontos, mas Deus está sempre preparado para que com a sua graça Ele nos acesse profundamente e faça distinção entre juntas e medulas, separação entre aquilo que dói e aquilo que não dói. Querido, preste atenção. A parábola do semeador na Bíblia, ela vai falar sobre uma palavra que é lançada como uma semente, e tem 4 estágios onde essa semente é lançada. O primeiro estágio, ela não encontra lugar, ela não encontra uma terra, ela não acessa um local para criar raízes. Um segundo estágio, ela encontra ali até uma terra, mas é uma terra pedregosa, é uma terra que não tem espaço para crescimento, por isso a palavra não encontra raízes. O terceiro lugar é uma outra terra, onde tem bastante espaço, mas tem a disputa de uma outra raiz, que são os espinhos que estão lá dentro. E finalmente, um quarto estágio é onde existe uma terra remexida, preparada para uma boa semente. Preste atenção nisso, queridos. Sementes, elas só germinam em boas terras, mas não são somente sementes que encontram boas terras. Por vezes, as nossas dores encontram uma terra boa, e elas se tornam os espinhos que não permitem que a palavra germine. Uma boa terra, ela não é encontrada naturalmente, ela precisa ser trabalhada naturalmente. E o que é isso? É nós permitirmos que o Senhor acesse a terra do nosso coração, movimente com aquilo que está purulento lá dentro, para tratar profundamente daquilo que está impedindo a nossa dor de sair.
Essa noite nós precisamos dar espaço. Dizendo talvez, Deus, como enfermeiro essa noite, vem e nos acessa aqui. Aonde o Senhor precisa mexer? Aonde o Senhor precisa tocar? O que o Senhor precisa fazer essa noite para que vida flua de nós? Comece a falar com Deus. Nós já vamos partir para a ceia. Nós precisamos desfrutar, querido, daquilo que é o perdão bíblico. O perdão bíblico, querido, ele nos dá 3 frentes. Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, vai até ele e se resolve. Se você tem algo contra o seu irmão, vai até ele e se resolve. E se você quer ofertar ao Senhor, mas tem algo contra o seu irmão, vai até ele e se resolve. Ou seja, se resolve. Ah, mas ele não me pediu perdão. A Bíblia nunca disse que ele tinha que te pedir perdão. Pedro, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus diz: até 70 vezes 7. O mesmo pecado. Misericórdia, Deus. Nós precisamos liberar isso para nós vivermos bem. Querido, eu já falei aqui brincando e me arrependo dessa frase. Perdoe, nem que seja por egoísmo. Não existe perdão egoísta. Se você está sendo egoísta no perdão, você não está agindo com compaixão. E aí o perdão egoísta não tem frutificação, não produz vida. Está entendendo? A gente continua no mesmo lugar de morte. A gente continua no mesmo lugar de dor. Nós precisamos liberar perdão. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor os nossos corações feridos, os nossos corações com mazelas. Nós reconhecemos, Pai, as nossas dores, as nossas deformações, os nossos traumas. Nós reconhecemos os nossos sofrimentos. Mas nós oramos, Pai, derrama sobre nós um espírito de compaixão. Porque a partir desse espírito de compaixão, movidos pela compaixão, nós oramos, derrama sobre nós, para que nós possamos procurar os nossos irmãos, para que nós possamos, Pai, nos alinhar aos nossos irmãos, para que nós possamos viver em comunhão, em alegria, em paz. Nos ajuda, Pai, a movidos de compaixão, enfrentar conversas difíceis, perdoar quem precisa ser perdoado e pedir perdão também a quem precisamos pedir perdão. Cura as nossas almas, cura os nossos corações, nos cure, Deus, para a sua própria glória. Nos leva a esse lugar, Deus, de cura das feridas mais profundas. Acessa os nossos corações com a sua graça, que vai muito mais fundo do que as feridas poderiam ir. Nós precisamos do Senhor. Porque a minha alma expirou, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de
minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero ler para vocês um último versículo antes de nós irmos para a ceia. Efésios 4, Paulo aos Éfesos está dizendo no versículo 30: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, iniquidade, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos. Essa palavra compassivos em outra versão é: tenham compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nós precisamos viver essa realidade sobre nós. Somente por meio do perdão, queridos, é que de fato nós somos libertos e livres desse mal que nos assola, dessa dor que nos constrange, que nos irrita, que nos entristece, que nos amordaça, que nos aprisiona. Nós precisamos desfrutar disso. 1 Coríntios 11. Versículo 23, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Quero pedir para os irmãos distribuírem os elementos. Que você fique em espírito de oração, fale com Deus.
Todos estão com os elementos? Falta alguém, acende, levanta a sua mão. O pessoal vai até você rapidinho. Pai, nós oramos agora, sabendo que esse não é o seu corpo real, não é o corpo de Jesus, mas representa o corpo dele, representa o sacrifício de Cristo. Nós abençoamos esse pão na lembrança daquilo que o Senhor fez, Jesus, da sua entrega, de todos os sinais que o Senhor apontou para nós por meio da sua entrega. Nós te damos graças, Jesus, porque o seu exemplo nos constrange, o seu exemplo nos confronta com compaixão, com amor, e nos ensina a caminhar pelo mesmo lugar que o Senhor caminhou. Obrigado porque o Senhor nos mostra que é possível, que está disponível diante de nós a decisão por liberar um perdão, por mostrar não mais uma ferida, mas uma cicatriz. Nós queremos ser curados, nós queremos ser sarados, nós queremos ser livres e libertos, Pai, de todo mal do nosso passado. Nós oramos, Pai, abençoando esse pão, reconhecendo tudo aquilo que Jesus fez. A sua entrega foi o suficiente, Jesus. A sua entrega nos trouxe vida, a sua entrega nos trouxe paz, a sua entrega nos tirou, Pai, desse lugar de engano, de mentira, do lamaçal de pecado. A sua entrega, Jesus, gerou vida sobre nós. Nós abençoamos esse pão, em nome de Jesus. Comei dele todos. Da mesma forma, Pai, nós abençoamos esse cálice. Nós sabemos que ele representa o seu sangue, Jesus. E o sangue é vida. Nós oramos por vida agora, Pai. Me lembro aqui da Gi, que está em casa, Pai, hoje, enferma, assolada por essa enfermidade, Pai, que parece que vai, mas volta e fica. Nós liberamos sobre ela a vida. Eu me lembro do pai do Fê, Pai, que passou por uma intervenção cirúrgica. Nós oramos por ele, Pai, liberando também sobre ele vida. Como parte do corpo de Cristo, nós liberamos sobre ele vida. Todos os nossos irmãos, Pai, que estão enfermos, que estão adoentados por esses dias, nós declaramos vida no nome de Jesus. Que toda enfermidade saia, que toda doença dê lugar à vida agora. Toda doença na alma, toda doença no corpo, que dê lugar à vida. Nos ajuda, Pai, a viver esse lugar de cura, de restauração, Pai, da plenitude de vida que o Senhor tem para nós, em todos os âmbitos, físico, espiritual e almático, Pai, no nome de Jesus. Nós abençoamos esse cálice, sabendo que a sua entrega foi suficiente para que nós tivéssemos vida, Jesus, para que nós fôssemos libertos de toda amarra, de todo engano, de toda mentira. Por isso nós somos livres no Senhor, Jesus, por meio do cálice da nova aliança. Nós abençoamos esse cálice, no nome de Jesus. Bebei dele todos. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Senhor, que o Senhor encontre o nosso coração disposto e disponível a obedecer. Pai, que assim como eu aprendi há tantos anos, que nós sejamos aqueles que não levam em conta, Senhor, porque o seu sofrimento ele foi infinitamente maior. E a Tua palavra diz, Senhor, que nós somos aqueles que participam dos seus sofrimentos. Então, Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a nos arrepender imediatamente, a não permitir, Senhor, que nada fique entre nós e o Senhor. Então, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, naquilo que nós ainda não aprendemos, naquilo que só o Senhor sabe. Ah, Jesus, nos transforma nessa noite. Não queremos, Pai, ser reformados, queremos ser transformados. Então, Jesus, que o nosso coração esteja disposto a obedecer a Tua palavra. Disposto, Senhor, a andar na Tua palavra. Senhor, vem e nos ajuda. Porque mesmo, Senhor, que dentro de nós ainda sejamos fracos, nós sabemos que na Sua força nós podemos avançar. Então nos ajuda, Pai, a obedecer a Tua palavra, não para a nossa glória e para o nosso bel prazer, mas para a Sua glória e para o Seu louvor, para que possamos andar em unidade, Senhor, na palavra, Senhor, e obedientes à Sua voz. Em nome de Jesus nós oramos e Te louvamos nessa noite. Amém e amém. Você pode se sentar no seu lugar. Eu quero chamar aqui o Mateus. Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Não, que tem outro Mateus aqui? Nossa, Mateus, poxa vida. Vem cá, eu já te dei o pão uma vez? Não, né? Pode vir aqui ao meu lado, varão. Gente, esse é o Mateus. A gente teve uma conversa umas semanas atrás, você lembra disso, né? E você me falou uma coisa que eu fiquei, assim, pensando. E eu estava falando essa semana com o Senhor, eu falei assim, eu preciso selar isso na vida dele. É uma coisa particular, gente, eu não posso contar, tá bom? Mas orem pelo varão aqui que ele vai precisar. Mas eu quero selar isso, porque de verdade, você é recém-convertido. Praticamente, tem quanto tempo você está aqui? 6, 7 meses. Gente, ele é nenenzinho na fé ainda, que bem. Só aplaude Jesus por isso, vai. Jesus merece. Mas é muito difícil, eu posso falar por mim, escutar algo que eu escutei de você naquele dia, a gente conversando, você falando a respeito de algumas coisas, de algumas decisões que você tomou. E eu falei, meu Deus, obrigado, porque é o próprio Deus que está fazendo isso. É nítido. Enquanto a gente conversava, eu percebi o Espírito Santo falando assim, é meu, e aquilo que Ele está fazendo é para o meu louvor, e Ele vai ver isso lá na frente. Então talvez, como a gente conversou naquele dia, parece meio maluco, né? Mas eu sei que o Senhor vai te dar uma recompensa muito grande. Então eu queria selar aquilo que você falou. E queria declarar sobre a sua vida que você vai colher um fruto muito grande. Em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês perdoam, não posso contar o que é, tá bom? Mas ora pelo irmão, tá? Mas eu queria selar, eu precisava selar aquilo. Porque é algo que realmente foi o Senhor. É nítido que foi Jesus. Então, que você seja obediente até o fim. Mesmo que, né? Então, mas que você seja obediente à voz do Senhor até o fim. Amém? Deus te abençoe. Amém, queridos? Estenda suas mãos, Pai. Nós te damos graças por essa noite. Obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo de louvor, de palavra, Pai. Obrigado pela Tua presença no nosso meio.
Nós oramos para que a sua palavra encontre lugar nos nossos corações, que ela germine, frutifique, para que ela gere vida sobre nós. Que não seja uma palavra ou um discurso vazio, Pai, mas uma palavra que gere vida. Não por causa de mim, mas por causa do próprio Senhor sobre nós. Nós te entregamos essa semana, Pai. Eu abençoo aqui os meus irmãos, que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um dos meus irmãos. E todos aqueles que creem digam amém, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não se esqueça, leve o seu quilo de alimento, leve para o link, traga na quinta-feira ou no próximo domingo. Nós temos Mercado Solidário na outra semana já. Deus abençoe.